enfim, com a questão da tecnologia de comunicação, em um modelo, enfim, sem precedentes, né, em um formato sem precedentes. A nossa vida hoje perpassa, enfim, pela tecnologia. A gente já tem aí, enfim, a questão da tecnologia empregada na produção, nos modelos produtivos, no trabalho, mas o que vivemos hoje é sem precedentes. Então, um aparelho celular, ele te permite falar com outras pessoas, te permite aí exercer o seu trabalho, encomendar um pedido de comida, enfim, te localizar, ele te dá um mapa, ele te dá informações, então é algo sem precedentes, é algo evidentemente sem precedentes. Na indústria, nós temos aí a perspectiva da indústria 4.0, uma indústria que trabalha com Big Data, uma indústria que tem aí o processo produtivo hoje pautado pela chamada internet das coisas, então uma máquina pauta outra máquina. O modelo produtivo hoje ele independe de um humano, uma humana que vão ditando a produção, olha, faça isso, faça aquilo, dá os comandos ali, a chamada internet das coisas. Então as máquinas se comunicam e o humano ele acompanha o processo produtivo. É muito interessante. Uma empresa de móveis lá da região do Sul, Caxias do Sul, a gente tem que ter um humano colocando a madeira dentro da primeira máquina e depois sai lá na frente o móvel pronto. A própria máquina vai cortando aqui, cortando ali, produz os encaixes, enfim, o mapa de como montar aquele móvel e só tem que ter um humano lá na frente para recolher o material pronto. Então é um caminho assim bem interessante, né? Bem significativo tudo que está acontecendo. No geral, a gente tem aqui uma perspectiva de que a tecnologia desemprega, então isso é muito evidente. Então, nós temos aí em muitos caminhos, muitos campos econômicos, muitos segmentos da atividade econômica, a tecnologia em geral desemprega. Nós temos aí, por exemplo, o setor bancário. Há 15 ou 20 anos, há 10 anos, nós tínhamos aí um batalhão de gente para fazer a compensação de cheque e de outros títulos, enfim, títulos de crédito. E hoje nós temos aí, de modo muito singelo, né, essas operações feitas em caixas eletrônicos, sendo feitas em computadores ou celulares, e assim por diante. Então, um impacto aí bem evidente, né? Cobradores de ônibus. Hoje, a maior parte das cidades tem, nos ônibus municipais, apenas o motorista, mas a função do cobrador é substituída pelos cartões, enfim, por cobrança eletrônica e assim por diante. Então, temos aí um aspecto bem assim, evidente, né? Está em pauta hoje um projeto de lei do deputado Kim Kataguiri, que ele para permitir que postos de gasolina sejam totalmente aí mecanizados, que o próprio cliente ele vá lá na bomba, e uma bomba, claro, diferente, né, uma bomba de combustível diferente, enfim, de modo que a gente tenha também aí uma diminuição desse posto de trabalho. Temos aí questões clássicas, enfim, né, dei alguns exemplos, dei 3 segmentos econômicos em que a tecnologia vem e desemprega. Então, esse movimento é irrefreável, ele é irrefreável. Ninguém quer voltar a passar um cheque na fila do banco, ficar 2 horas na fila, e assim por diante. São coisas que não voltam atrás. Então, o papel do direito ao trabalho é buscar alguma forma de redimensionamento disso, alguma forma de adequação disso, alguma recolocação profissional e algo nesse sentido. Aí vem forte o papel das negociações coletivas. Os sindicatos fortes, quando acontece esse incremento de tecnologia, eles negociam que aquelas pessoas que vão perder seus postos de trabalho sejam realocados em outros postos. No Brasil, a gente teve nos anos 90, por conta da privatização do setor telefônico e elétrico, ainda com os sindicatos fortes, essa mão de obra foi realocada em outros elos da cadeia produtiva, né, de setor telefonia e eletricidade. Um exemplo bem interessante. Na Europa, a maior parte da legislação trabalhista também ela indica isso, né, de que o sindicato tem que negociar sobre como a tecnologia se instala naquela empresa, naquele segmento econômico. Então, esse é um ponto bem importante, né, no sentido de que a tecnologia vem, mas ela não é neutra, ela deve ser filtrada, deve ser tratada pelo direito, com as suas consequências, amenizando as suas consequências e seus efeitos. Então,
o direito do trabalho pode ter esse papel. Não é só o direito do trabalho, também o direito econômico, também outras políticas aí, educação, enfim, a gente pensa em políticas públicas de modo integrado, de modo complementar, de modo aí sempre um pouco mais abrangente, nunca aí, enfim, de modo, enfim, isolado, né? O direito do trabalho seria um ônus muito grande ao direito do trabalho, seria realmente aí algo, enfim, que deveria ser também compartilhado com outros campos do direito, o direito econômico, a educação, a instrução profissional, enfim, o direito tributário. Eu creio que a gente tem vários mecanismos que a gente possa pensar. Então, essa é uma discussão clássica do direito do trabalho. Ao mesmo tempo, temos também uma perspectiva da sociologia do trabalho, do direito do trabalho crítico, que mostra que o maquinário, ele não somente, a tecnologia, não somente permite uma ociosidade, não somente desocupa pessoas, que é a leitura clássica que é passada. Vamos pensar aí no Domênico De Masi, o fim dos, perdão, o ócio criativo, o Jeremy Rifkin, com a ideia do fim dos empregos, enfim. Não só isso, né, mas também a tecnologia, ela permite uma exploração de mão de obra intensificada, uma exploração de mão de obra ainda mais intensa. A grande referência nisso é o professor Ricardo Antunes, da Unicamp. Então, a tecnologia permite intensificar a exploração do trabalho, não somente desocupar mão de obra, mas quem fica ocupado, quem ainda se encontra nas relações de trabalho, essas pessoas têm o seu trabalho aí explorado ainda em potencial maior. Então, por exemplo, um celular, um computador permite a cobrança da empresa em relação ao empregado, empregada, ininterrupta. Receber e-mails de manhã, e-mails de noite, comunicações pelo WhatsApp, também de manhã, de noite, tarde, fim de semana, feriado. Entra em pauta aqui a ideia do direito à desconexão. A ideia do direito à desconexão é um tema do direito do trabalho atualmente. Então, a empresa, ela tem que respeitar a jornada de trabalho, ainda que isso seja feito externamente, que a gente tenha hoje esses mecanismos vários de teletrabalho, de home office e assim por diante. Então, são pontos, enfim, importantes para conversar com vocês. A tecnologia não somente desemprega, mas ela também permite uma intensidade maior na tomada do trabalho. Então, isso aqui é bem importante. Alguns pontos aí que eu quero falar para vocês, pessoal, algumas discussões teóricas atuais aí, enfim, que passam pelos mestrados, doutorados em direito, pelos projetos de lei. Temos um caminho pela jurisprudência, enfim, pela judicialização intensa, né? Nós temos várias questões aí muito importantes atualmente. Talvez o ponto central aqui que a gente tenha é a discussão sobre trabalho realizado mediante plataformas digitais, enfim, um trabalho realizado aí por plataformas, enfim, as várias empresas, né, que se denominam apenas plataformas digitais e tomam trabalho de outras pessoas, e a discussão aqui é se isso é uma prestação de trabalho, uma prestação de serviços, perdão, de origem e de natureza de direito civil, ou se isso configura emprego ou uma relação de trabalho em sentido lato, ainda que seja em sentido lato, e a forma regulatória disso. Não vou falar nomes de empresas aqui, mas a gente tem essa discussão muito contundente no direito do trabalho hoje. Então, quem trabalha mediante aqueles diversos aplicativos, as diversas plataformas digitais, essas pessoas elas são aí, enfim, empregadas dessas plataformas ou são aí meros prestadores de serviço, atuando com base em uma perspectiva de direito civil, um direito civil clássico. Então, esse ponto é bem importante, os debates são variados, a jurisprudência, ela oscila em todo o mundo. O Brasil, por exemplo, hoje a jurisprudência indica que isso não é relação de emprego, que provavelmente é uma relação civil, um contrato de prestação de serviços. No mundo, nós temos uma variedade de outras decisões, em geral caminhando para o reconhecimento da relação de emprego. Então, temos essa variedade aí, projetos de lei aqui no Brasil, os mais variados, mas também reconhecendo que essa situação de trabalho por plataforma digital é uma prestação de serviço e não uma relação de emprego, e também não é uma relação de trabalho, né? Até mesmo pensar em sentido mais amplo, isso não é admitido. Então,
temos esse cenário bem característico aqui. Esse é um ponto crucial que eu vejo na perspectiva de direito do trabalho e tecnologia. Esse tipo de trabalho em plataforma só foi possível, só é viável nos últimos anos, vocês vejam que é algo bem recente, porque nós temos aí um salto tecnológico nos últimos anos, enfim, coisa muito recente, de 4, 5 anos para cá, um pouquinho mais do que isso, com celulares que têm uma capacidade para isso, com rede de telefonia que tem essa capacidade, com o sistema de satélites, o sistema também aí geográfico. Então, tudo isso é algo novo e permite, né, e produz essas mudanças na questão trabalhista. Quando você está dentro da empresa, dentro da fábrica, você tem uma pessoa que orienta o seu trabalho, a prestação de trabalho, de modo pessoal e não através de um modo como esses que o professor Leonardo me antecedeu e mencionou, uma perspectiva de inteligência artificial, de plataformas variadas, sistemas informatizados variados, a gente tem uma dificuldade maior de compreender o fenômeno trabalhista nessa nova perspectiva e enquadrá-lo corretamente, encontrar o caminho mais correto aí para isso, enfim, e o debate é muito grande, né? E a judicialização é muito grande. Então temos esse ponto, né? Temos essa questão aí bem importante. Outro ponto aqui, enfim, a respeito de tecnologia e direito do trabalho, tecnologia e trabalho, é o que nós estamos vivenciando de modo muito incisivo desde o ano passado a respeito do teletrabalho, né? As pessoas conhecem como home office, mas o teletrabalho é mais amplo e o home office é uma espécie dos teletrabalhos. Teletrabalho é qualquer trabalho exercido fora da empresa, fora da sede da empresa, e o home office é um tipo de teletrabalho, que é especificamente aquele que é realizado dentro da residência da pessoa, né? Ele também poderia ser realizado num ponto de apoio, num coworking, enfim, mas o home office é aquele exercido dentro da residência das pessoas. Nesse formato, né, nós temos aí o aspecto tecnológico é o mais importante, ele é a faceta mais visível disso, né? Então, é um trabalho que só se tornou possível mediante a possibilidade tecnológica que vem de um modo mais recente. Nós tivemos aí, enfim, nas últimas décadas, nos últimos 5, 10 anos, um avanço tecnológico muito grande em termos de computação, de telefonia, de sistemas informatizados, mais variados que vocês imaginem. Então, isso permite, de um modo muito tranquilo, que a gente tenha esse trabalho feito externamente, esse trabalho feito fora da sede da empresa, o que seria o normal, né? Em geral, se a gente pensa historicamente, o trabalho ele é exercido, em geral, dentro da sede da empresa, no estabelecimento empresarial, há uma série de discussões em torno disso também, mas a tecnologia permitiu que se avançasse aí em relação ao aspecto de trabalhar também fora, né? Trabalhar também aí em outros locais, e em muitos países, o Brasil não fica longe disso, nós temos aqui, então, o home office ou o teletrabalho, mas, sobretudo, o home office, né? É o modelo predominante no Brasil. A regulamentação do home office, do teletrabalho em geral, ela é polêmica ainda, né? A CLT é muito omissa em relação a muitos termos. Ela diz aí que, enfim, a negociação individual é que vai dizer se a empresa arca com esses custos ou se esses custos são repassados ao empregado, empregada. Fica um ponto de omissão muito grande aqui. Se ignora a assimetria que é típica da relação de trabalho. Nós temos aqui, então, isso com uma fonte de preocupação muito grande, enfim, é um objeto de crítica muito grande, desde a reforma trabalhista em 2017, quando é colocado esse modelo, e a partir do ano passado isso fica exacerbado, quando milhões de pessoas são colocadas para trabalhar em casa por conta da crise sanitária internacional. Outro ponto também complicado, né, que o direito do trabalho ainda não absorveu isso, ainda não deu conta disso, que é a questão da saúde e segurança no trabalho ou meio ambiente do trabalho. As pessoas estão em casa trabalhando, mas não estão imunes a riscos, a acidentes do trabalho. E como regulamentar isso?
um acidente que se dá apenas no momento da execução do serviço, ou se você vai até a cozinha no momento do almoço e acontece aí um tropeço, um escorregão, etc. Então, são questões aí que ainda estão em debate, a judicialização já está acontecendo, mais do que a questão do acidente. Eu pontuo para vocês a perspectiva do adoecimento, das doenças do trabalho, as doenças ocupacionais. O trabalho pelo home office, pela perspectiva do teletrabalho, tem sido ininterrupto, exaustivo, né? Temos aí o burnout, temos aí diversas doenças de cunho emocional, depressão, a questão de isolamento. Então, como compreender isso, como regulamentar isso? Porque o trabalho em home office ele pode ser muito interessante, mas pode ser também muito complicado do ponto de vista da preservação da dignidade humana e como regulamentar isso de um modo adequado. Né? Temos essa questão também aí bem complicada. Né? Temos judicialização já em torno disso também. Então, são pontos aí relevantes. E no teletrabalho, nós temos aí a questão do direito à desconexão. Enfim, é um tema importante, né? Eu já falei um pouquinho anteriormente, mas no teletrabalho e no home office isso fica também aí, colocado de modo forte. Então, a pessoa trabalha em casa, como a empresa lida com isso? Eu conheço casos de empresas que na hora do almoço, do meio-dia a uma, simplesmente desligam o sistema. Então, a pessoa realmente vai almoçar, mesmo que trabalhando em casa, e o acesso ao sistema é bloqueado, para que exista essa pausa. Às 18 horas, o sistema é bloqueado, para que a pessoa realmente se desconecte. Então, isso é negociado, isso é conversado em acordo coletivo e a coisa funciona de um modo interessante. Mas nem sempre acontece isso, né? Muitas empresas também praticam na outra forma, enfim, na forma aí de uma cobrança ininterrupta, enfim, em todos os horários, em todos os dias da semana, feriados, fins de semana. Então, isso é bem complicado, né? A perspectiva regulatória ainda está muito aquém, ainda temos isso para caminhar muito ainda, né? Temos algo aí bem importante. Em relação ainda ao teletrabalho, também é um outro ponto aí que pode ser favorável, mas depende de uma regulamentação, depende ainda de algum avanço do direito, que é a ideia não de um home office, mas talvez você já tenha ouvido falar do anywhere office, ou os nômades digitais. A perspectiva do trabalho exercido remotamente, mediante as novas tecnologias, permite aí que a pessoa possa exercer o seu trabalho de qualquer lugar do mundo. Alguns tipos de trabalho, basicamente administrativos, de cunho intelectual, enfim, que não exijam uma perspectiva pessoal, presencial, eles podem ser exercidos em qualquer lugar do mundo. Então, temos essa ideia, enfim, né, de que a gente possa ter aí nômades digitais. E, claro, do ponto de vista pessoal, individual, não há grande dificuldade, basta que você tenha um espaço, que você alugue um local de trabalho, uma residência, assim por diante, que tenha os vistos diplomáticos, vistos de trabalho, assim por diante. Do ponto de vista regulatório, tem toda uma complexidade sobre o contrato de trabalho, a eficácia local da norma trabalhista. Você é contratado no Brasil, vai trabalhar fora. Você é contratado fora e exerce isso no Brasil. Enfim, há toda uma série de questões que o direito do trabalho regulamenta, né? Enfim, as questões tributárias são até mais tranquilas, mas do ponto de vista trabalhista, isso tem que ficar bem explicitado. Contratado aqui e você está exercendo suas funções fora do Brasil ou apenas essa nova perspectiva do teletrabalho se encaixa naquela lei conhecida lá dos anos 80, que foi editada no Brasil, ou é um mero teletrabalho. Então, vale toda a CLT nacional, vale toda a legislação nacional, a convenção coletiva de trabalho, e assim por diante, né? Isso é uma perspectiva bastante nova, bastante inovadora, enfim, a respeito desse assunto, né? Então, são muitos desafios regulatórios que a gente tem visto aí, né? Um outro desafio regulatório, outro ponto importante, é a questão da própria subordinação jurídica.
Então, se você tem aí uma máquina ditando ordens pela perspectiva da internet das coisas, como fica a subordinação jurídica, o comando, a direção do trabalho? Porque esse tema, na CLT e no direito do trabalho, desde um século ou mais, ele é pensado notoriamente em relação a uma pessoa comandando o trabalho da outra. E a interferência da máquina acaba ficando um pouco nebulosa. Então, a gente tem aqui também um ponto interessante, né? A questão da subordinação jurídica também é discutida na questão das plataformas digitais. É alegado que quem comanda, entre aspas, é o algoritmo. Bom, você foi excluído da plataforma porque você ganhou nota baixa, quem disse isso é o algoritmo, não há uma subordinação, não há uma direção desse trabalho, desse serviço por parte da empresa, da plataforma. Isso é uma mera decorrência de um programa que aplica isso e aquilo. Ora, não há intervenção humana aí, não há o papel humano, não há direção do trabalho perpassando pelos algoritmos. Então, são temas aí bastante... Só um minutinho, gente. Então, é isso, gente. Né? Então, são vários desafios, até mesmo a questão da submissão, da sujeição, que é um assédio moral, é a máquina que assedia impondo uma meta ou o controlador e assim por diante. Bom, gente, são 8h10, eu estava programado para falar 6h30, tenho aqui que dar a janta para o meu filho, enfim, dar um andamento aqui doméstico, enfim, a questão temporal deu uma atrapalhada aí. Eu agradeço muito ao convite feito pela professora Luma, pelo professor Felipe, agradeço aí a atenção aí de todas, viu? Um forte abraço aí, viu, Luma? E a todos e todas aí também. Professor Serral, obrigada pela sua disponibilidade, pela sua gentileza, pela parceria de sempre aqui conosco nas nossas disciplinas e nos nossos projetos de pesquisa. Obrigado, sei que você está no seu horário, a gente já se falou, então, se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aqui para mim, que se for o caso, eu passo ao professor Serral posteriormente e faço essa intermediação. Se alguém ainda tiver algum questionamento, também eu deixo a palavra aberta para quem quiser ainda comentar alguma coisa, sem problema nenhum. Alguém tem alguma intervenção ainda a fazer? Alguma pergunta, algum questionamento? Então, para fins de encerramento, professora, o microfone, pode falar. Quero me desculpar, é que no início, antes da primeira apresentação, você estava falando que como é que estavam as correções das provas, e nessa hora cortou meu sinal. Eu botei no chat. Tá? Tá. Vou voltar nesse assunto. Como nós estamos, nesse momento, gravando, está a palestra do professor Serral, deixa eu fazer um último registro para a gente encerrar o nosso evento. Esse evento, ele é um evento pensado no nosso grupo de pesquisa, tá? O Financiando Direitos. Financiando Direitos está, nesse momento, realizando parcerias e troca de ideias com professores de outras instituições, nesse caso, o professor Leonardo e o professor Serral, que hoje nos acompanharam nesse painel de encerramento. Hoje nós estamos celebrando o encerramento das disciplinas do programa do PPGD da UFPA, que é o nosso programa de mestrado acadêmico, do PPGDA, que é o nosso programa de mestrado profissional, e da graduação. Então, nessa rede de pesquisa, nós estamos, nesse momento, contando com todos esses professores que hoje puderam nos brindar com os seus ensinamentos, com a sua disponibilidade, e, nesse caso, grande parte do evento foi transmitido no YouTube do PPGDA. Eu agradeço a acolhida no nome da professora Andresa Schmidt, que está à frente do nosso programa. Então, eu vou pedir e agradecer a todos vocês, alunos, mediadores, os alunos que são meus mestrandos e eu costumo dizer que produzem junto comigo, pensam junto comigo, e essa troca de ideias da universidade, que estão aqui nos auxiliando na parte de trás, na produção desse evento. Muito obrigada a todos. Então, eu vou pedir para o pessoal encerrar a gravação
para a gente sair do ao vivo, e aí eu vou comentar sobre as nossas provas.